Segunda parte, então, do bate-papo do Dom, mais uma vez agradecendo o André Ranieri, jornalista da Jovem Pan, repórter de campo, setorista do Corinthians. E nesse segundo momento, e nesse segundo tempo do nosso bate-papo, eu queria perguntar um pouco mais do Corinthians no campo, né, no gramado. Era um clube que no início do ano foi muito desacreditado, não tinha uma expectativa de ser favorito, né? Até no próprio Campeonato Paulista ele não era considerado um dos cabeças, assim. A quarta força. A tal quarta força aí que ficou famosa e foi até utilizado, se eu não me engano, como uma espécie de motivação a mais aí pro elenco, que pode ser interessante também. O que fez o Corinthians? O Corinthians é muito grande, então acho que a própria instituição assim fortalece, é um time que está acostumado a vencer. Mas o que na sua opinião, como alguém que cobre o Corinthians, fez com que esse time evoluísse tanto, passasse a ser tão competitivo e deixasse de ser uma equipe desacreditada para a imprensa e até parte dos torcedores, eu acredito, para um favorito ao título nacional? Então, na verdade, uma combinação de fatores, né? O primeiro deles e o principal, na minha visão, foi a escolha do técnico, que na verdade não foi uma escolha, né? Porque foi mais uma falta de opção. Todo mundo sabia, né? O próprio departamento de futebol do Corinthians sabia do potencial do Carille. Só que daí é que nem o jogador de base que foi muito bem. Para vingar, tem jogador Lulinha aí, foi um fenômeno da base e na hora de vingar não deu certo, tem vários exemplos. Então o Carille nessa transição de auxiliar para treinador poderia não vingar. Claro. Como já aconteceu inúmeras vezes. Sem dúvida. Vingou, foi muito bem, mostrou que todo aquele potencial que colocava em cima dele de fato existia. Óbvio que ele tem menos de um ano como treinador, tem muito que aprender, muito que evoluir, mas ele tem algumas características assim que já dá para ressaltar bastante. Outro ponto, a base. O Corinthians, se soubesse explorar a base, ia conseguir colher bons frutos. Então conseguiu 2 titulares, e que são 2 dos melhores atletas em atividade no Brasil, na minha opinião, né? Que é o Maicon e o Guilherme Arana. Sim, estou jogando muito. O Arana, tenho visto destacar totalmente. Várias equipes na Europa já buscaram o Corinthians, já tentaram. Dificilmente ele não sai no fim da temporada. É um jogador de muito potencial. O Carille mesmo fala que ele tem tudo para ser o substituto do Marcelo na seleção brasileira. Uhum. E é verdade, eu também concordo com ele, apesar que tem Jorge, tem o próprio Diogo Barbosa do Cruzeiro, tem outros nomes novos que tem muito potencial na esquerda. O Maicon, pouca gente fala, mas o que ele joga, o Maicon também... Qual que é a característica dele? É um volante que sai jogando? Eu mesmo não conheço muito bem. Ele é um volante que não tem tanto poder de marcação para ser um primeiro volante como o Ralf, ou mesmo como o Gabriel, mas ele marca muito bem, ele tem muita dinâmica, então ele aparece no gramado inteiro, e ele tem muitas características ofensivas que ainda não aparecem. Porque ele mesmo já, até em entrevista aqui na PAN, ele falou que tem erros que ele não pode mais cometer. Então ele ainda está jogando aquele feijão com arroz, não está usando muito. Mas ele tem um bom chute de fora da área, sim, que ele não está arriscando. Ele bate falta, já fez gol de falta inclusive na temporada. Tem bom passe, sabe lançar também, apesar dele evitar dar muitos lançamentos para não dar um passe errado, claro, armar um contra-ataque e tudo mais. Mas ele, conforme ele for se soltando, ele é muito novo ainda, conforme ele for se soltando, ele vai mostrar outras características que ele ainda não mostrou. Que o Guilherme Arana, como ele já é aquele moleque ousado, da linha do Neymar, já de sim, não ter medo de nada, ele já vai, dribla e dá rolinho, dá chapéu, né? O Michael não, ele já é mais... ele é conservador, vou na manha, vou evoluindo aos pouquinhos e vou me soltando aos pouquinhos. Mas são 2, assim, baita jogadores. Fora isso, as contratações. Pablo, eu lembro, foi ridicularizado por muita gente. Chegou a ser nas redes sociais? Pô, Pablo, quem é Pablo? Qual é a música? Mas parece até um mal das pessoas também, não quer nem dar uma chance. Zagueiro da Ponte Preta, tava não sei aonde no futebol francês, entendeu? Pois é. Aí Jô, cachaceiro, que não sei o quê. Sim, o Jô surpreendeu a todos. Entendeu? O Jadson vai voltar da China. Então, foi encaixando. Pegou a base do ano passado, que um Balbuena que estava jogando mal, mas que todo mundo sabia que era bom zagueiro. Com certeza. Cássio, que na pré-temporada, quando ele chegou, primeiro dia de treinamento na representação, fininho. Todo mundo olhou e falou, o que aconteceu? Ele teve desinteria, emagreceu. O que aconteceu? O Cássio tá fininho. Então, Cássio fininho. Fagner, pra mim, também é um jogador que pouca gente fala, mas que joga demais. Excelente. Balbuena, que estava mal, mas que tinha potencial. Pablo, que se encaixou perfeitamente. Guilherme Arana na esquerda. Gabriel, outra contratação que deu certo. Maicon, o Jadson, que não voltou sendo aquele Jadson de 2015, mas é um jogador diferente. Experiência também. Aí o Rodriguinho, que
tá oscilando, mas que é um jogador que eu particularmente gosto. Tem se destacado bastante nesse campeonato. E o Romero, que tem partida que taticamente é muito bom, e tem partida que ele se supera, o clássico contra o Palmeiras, 2 assistências. Contra o São Paulo, no estádio da Itaquera. Contra o São Paulo, o Jô, então casou, foi uma mistura das contratações que deram certo, a base e a molecada. Mas vamos lá, eu estou totalmente de acordo aí, acho que muitas pessoas também conseguem chegar para esse lado. A seleção do Campeonato Brasileiro, na bola de prata, é basicamente formada por jogadores do Corinthians. Não é à toa, é o espelho do líder do campeonato e a maravilhosa campanha do primeiro turno. E uma das dúvidas que aparecem em razão dos maus resultados aí, nesses primeiros jogos do segundo turno, colocaram um pouco na conta de um elenco. Se o Corinthians tem um elenco, fora os 11 jogadores, os 12 titulares, o 12º jogador que sempre está entrando, quero dizer, para manter, vamos dizer assim, uma dinâmica de um aproveitamento sensacional. Você acha que o elenco ainda carece? É muito diferente dos demais? É fraco? O que seria? Então, eu acho assim, num futebol onde os principais jogadores não estão aqui, estão fora, que é muito mais nivelado. Sim. Então, o individual, ele não prevalece tanto. É muito mais o coletivo. Então, como o time do Corinthians não tem craques, são vários bons jogadores, mas não tem o craque, entendeu? Que nem antigamente você pega, o próprio Corinthians em 2000, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, Vampeta, Rincon, Dida. Então, no futebol atual, o coletivo que prevalece. Então o Carille, como ele treina exatamente a equipe reserva igual ao titular, o cara que entra da reserva vai mudar muito pouco, porque é coletivo. O jogo do Corinthians é coletivo, então não precisa tanto desse elenco. Só que o problema é que em alguns jogos, por exemplo, quem entrou não conseguiu fazer o feijão com arroz. Então o próprio Moisés é um exemplo, o Casim é outro exemplo, a torcida querendo matar ele, porque perdendo muitos gols. Então, se o jogador entra, que nem o Léo Príncipe, vai pegar o exemplo, o Léo Príncipe entrou lá 2 vezes, ninguém nem lembra que ele jogou. Então ele fez um bom trabalho, porque ele entrou e não comprometeu. Então o cara, eu acho que ele trabalha meio em cima disso. Não precisa ter um elenco estrelado, mas que os jogadores que entrem não comprometam. Não precisa ter o mesmo desempenho dos titulares, mas uma nota 6,5 ali já está mais que suficiente. E quando isso acaba acontecendo mesmo, de um jogador entrar, ele ter o espírito tático do qual o treinador passa ali para o elenco, e não comprometer, acaba que o nível não vai chegar no mesmo nível de um Arana. Substituir um Arana é muito difícil, outros jogadores estão se destacando, mas acaba que fica equilibrada a equipe, e é um dos segredos aí, a gente sabe, dos pontos corridos. Mas eu queria perguntar para você, que está ali próximo do Corinthians, acaba respirando a atmosfera toda dos treinos, dos jogos e etc., sobre o estádio de Itaquera. Eu já fui em Itaquera em diversas oportunidades, assisti jogo do Corinthians, assisti jogos de Libertadores, clássicos, e também fui no Pacaembu, acompanhei jogos do Corinthians no Pacaembu, vi como era a questão do tobogã, tomado por parte dessa torcida. E hoje, na verdade, Itaquera é um estádio que o Corinthians joga super bem, tem um belo aproveitamento ali jogando no seu estádio, mas que, por outro lado, fora dos gramados, até tirando essa questão política da pergunta, trouxe muitas dívidas para o clube, E talvez desses efeitos negativos dessa dívida toda foi o aumento do preço dos ingressos. Você acha que foi um bom negócio pro Corinthians ter saído do Pacaembu? Claro que ter seu próprio estádio é uma coisa que eu acho que é indiscutível, mas pelo preço, o preço foi muito caro pelo novo estádio? Então, em relação ao ingresso, eu acho que essa inflacionada que deu de uns anos para cá foi justamente a questão da arena. Então qualquer arena eu acho que pode cobrar um pouquinho mais. Na verdade, você não tem que cobrar um preço alto para todos os setores. Então você pode pensar um setor para uma pessoa que tem menos dinheiro, um setor popular, classe média, outro para classe alta. Você pode pensar setores para atender a todo mundo. O estádio é muito grande. Exatamente, o estádio é grande, então você pensa que nem o setor norte, outro setor das organizadas, que geralmente vão para lá. Então, para todos os bolsos, dá para pensar. Até aí o preço é o de menos. O que eu acho é o seguinte, o estádio do Corinthians, da forma que ele foi feito, ele poderia ter sido muito mais barato para começar. Mas a gente sabe, no Brasil, às vezes não é... Os custos envolvidos. Não é... às vezes o barato não é o interesse de quem está por trás das coisas, entendeu? Sem dúvida.
Então é tudo aquelas obras faraônicas, Sim, muito dinheiro, sim. e quanto mais dinheiro tem, a gente sabe que fica mais difícil de controlar. Sim. Né? Aí você pega assim, uma dívida com a Caixa, 400 milhões de reais. Aí o Corinthians paga a parcela de 5 milhões por mês. Sim. E desses 5 milhões, 3 milhões e meio de juros. E 1,5 milhão só vai pagar o estádio. Mas fala, ué, mas devia ser o contrário, né? No máximo o contrário, paga 3 milhões e meio do estádio e 1,5 milhão de juros. Aí tá renegociando para pagar 2 milhões e meio, que não dá nem os juros. Entendeu? Aí você fala assim, mas se não tá nem conseguindo pagar os juros, quando que vai terminar de pagar o estádio? Entendeu? Não tem, acho que a impressão a impressão que eu tenho é que quando o Corinthians conseguir pagar o estádio já vai estar ultrapassado, já vai estar precisando fazer outro. Sim. Entendeu? Então poderia, por exemplo, ter feito lá em Itaquera o estádio, faz o estádio bonito também, que nem o do Palmeiras. Do Palmeiras não tem o luxo do que tem o do Corinthians. Claro. Mas é bonito também, é tão bonito quanto. São 2 estádios lindos. Sim. Entendeu? Então poderia ter feito, em vez do mármore, pega um outro material que custa 10 vezes menos. Sem dúvida. Entendeu? Faz um estádio muito mais barato. Ou mesmo o Pacaembu. A torcida do Corinthians adora o Pacaembu. Quem não gosta, qualquer torcedor gosta de assistir jogo no O Pacaembu. Corinthians podia mandar um jogo, ter um plano assim, pra de vez em quando, não sempre, evidentemente, porque ele já tem o estádio de Itaquera, normal. Mas também jogar no Pacaembu, você não acha? É que assim... Não é muito romântico. É legal por essa parte romântica e tudo mais. Porque o torcedor do Corinthians adora o Pacaembu, o Corinthians gosta de jogar lá, sempre se deu muito bem. Mas se você... É a mesma coisa você ter um carro e você alugar um carro para passear, entendeu? É mais ou menos isso. Então seria mais por essa parte lúdica mesmo da questão. Mas é que voltar no tempo é difícil, né? Então, mas se pudesse, ou uma dessas duas opções, a minha segunda opção seria construir o estádio em Itaquera, mas muito mais barato, sem Copa do Mundo. Esquece Copa do Mundo. Sem dúvida. A arquibancada móvel custa não sei quantos milhões. Esquece, faz o estádio pra torcida ali, sabe? Bonitinho, mas sem luxo. O corintiano olha o perfil do corintiano. Tem luxo, assim, sem... Não, eu não tô dizendo assim... Não, tem todas as classes... Ele ama o futebol, ele não quer o luxo, ele quer o futebol. E ainda mais o corintiano, porque apesar de o corintiano estar em todas as classes sociais... Claro, porque mas eles gostam, sou maloqueiro, corintiano, maloqueiro sofredor, então ele quer ver o Corinthians, ele não quer ver o... Tá perdendo isso em Itaquera, do torcedor maloqueiro? Porque os ingressos, como não tem essa política de popular, por mais que tenha só torcedor, todo mundo consegue pagar. Você acha que já tá mudando o público do que era no Pacaembu? E se mudou, já está perdendo um pouco dessa essência no estádio, claro, dessa torcida? Eu acho que de um modo geral, não só na do Corinthians, claro, né? Eu acho que o perfil do torcedor mudou bastante, justamente por isso, pelo aumento do valor dos ingressos. Então, não é que agora só tem a torcedor elite. Não é isso, é que a quantidade aumentou, a proporção. Então, se antigamente 5% era de elite, agora tem 35%, entendeu? Sim, e aí vai algumas pessoas que talvez não tenham toda essa ficção assim, com o time, acaba tendo um perfil diferente, não é pior nem melhor, óbvio, mas é diferente. Geralmente, assim, aquele torcedor fanático mesmo, é aquele torcedor que trabalha a semana inteira e no final de semana junta o dinheirinho dele e vai assistir o Corinthians. Ele falou, pô, trabalhei a semana inteira e hoje eu vim aqui pra torcer, entendeu? Exatamente. Então, na minha visão, não dá pra negar que são perfis diferentes, não dá pra... Óbvio que pode ter um cara... O cara, sei lá, é o dono da empresa, não sei o que, e gosta do Corinthians. Ele pode ser fanático ao extremo. Isso, claro que pode acontecer. Com certeza. Mas se você for ver proporcionalmente, sim, geralmente aquele cara que é mais sofrido é também o que torce mais, o que grita mais alto, que põe o pulmão pra fora. Então eu acho que deu uma mudada no perfil, mas não foi só no Corinthians. Eu também acho. As arenas trouxeram isso. O Flamengo tem feito isso, sem dúvida. Do Urubu, o Palmeiras sem também, dúvida. Mas eu concordo plenamente, acho que passa muito mais por essa questão estrutural da proposta das arenas diante dos torcedores dos clubes e da política da diretoria, né? Que em alguns casos privilegia ingressos mais caros, porque vai ter uma renda maior, mas por outro lado... E tem mais gastos também, né? Também é uma maneira de você compensar. Tem que fechar o problema... Tem uma gestão financeira também. Sim, sem dúvida. O problema é como o estádio do Corinthians, ele foi feito, ficou muito caro, entendeu? Exato. Ele poderia ter ficado bem menos, e aí você vê que ao que parece, é uma dívida impagável. Tá tentando renegociar, se não achar uma forma de, pelo menos que você pague
X, pode ser pouco, mas que você pague um pouquinho por mês, porque só tá aumentando a dívida. Pois é. E Como tem que os você juros, vai? né? Que é o que você Então, tinha dito. como que se a dívida só vai aumentar, você não paga nem os juros, a dívida aí vira aquela bola de neve e aí você perde o estádio, não sei o que acontece.